Aleluia. A graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, Jesus te ama. E é por isso que Ele vai falar contigo hoje. Amém? Nós vamos falar sobre o poder da palavra. Nós vamos falar sobre a língua. E você precisa entender o poder que isso tem para a tua casa, para a tua vida, para os teus filhos, para o teu cônjuge. Você precisa entender o poder que isso tem na tua vida, nos teus negócios, por onde você caminha, no teu amanhecer, no teu anoitecer. E para que a gente entenda, nós vamos passear um pouquinho na palavra. E eu gostaria de introduzir falando para você que a maior guerra do mundo, a que houve na história da humanidade, a maior guerra que houve, ela não foi resolvida com tiros, ela não foi resolvida com balas, não foi resolvida com uma bomba atômica, ela não foi resolvida com nada disso, com nenhum poder bélico material. Mas foi resolvida com palavras. Porque a palavra tem poder. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, a palavra tem poder. Então, se a palavra tem poder, todos entendem isso? Todos entendem que o mundo foi formado pela palavra? Levanta a mão e dá glória a Deus. Amém? Todos entendem? Todos entendem? Amém? Então, se você entende que pela palavra o nosso Pai Celestial gerou o mundo, que pela palavra Jesus Cristo no deserto enfrenta o diabo e trava a maior guerra, porque você ainda está falando mal. Se você entende que a palavra de fato tem poder, porque ainda você está fofocando. Se você entende porque você ainda está abrindo a boca para reclamar, para murmurar. Porque ainda você está gerando palavras de maldição sobre os seus filhos. Porque você ainda está gerando palavras de maldição sobre a sua esposa. Porque você ainda está gerando palavras de maldição sobre o seu marido. Porque você está gerando palavra de maldição sobre a tua casa. Porque você gera palavra de maldição sobre a tua nação, querido. Se você entende que a palavra tem poder, tem tanto poder que se aqui estivesse uma pessoa má e olhasse para você e dissesse: eu te amaldiçoo, eu declaro morte sobre a tua vida, sobre a tua casa, tu ia ficar com o coração aflito: pastora, pastore por mim. E hoje eu declaro uma palavra sobre você. Eu declaro que você vai mudar sua postura hoje. Amém? Amém? Hoje você vai pedir a Deus um freio para a sua língua. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: filho amado, pede o freio, é melhor. Só assim Deus vai respaldar quando você abrir a boca para profetizar. Porque tem gente que usa a palavra de maldição na sua casa, no seu esposo, para os seus filhos e para o estrangeiro, para o amigo que chega na porta da tua casa. Tem uma palavra de bênção, de prosperidade, um reteté. E se esquece que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga.
Quando declaramos sobre os nossos filhos que vai acontecer. Quando declaramos sobre os nossos cônjuges que vai acontecer. Que vamos vencer. Ah, tá difícil, vamos vencer. Nós declaramos no reino do Espírito. A palavra foi e ela é gerada. Quando declaramos sobre os nossos negócios, vai acontecer, vai acontecer. Diga assim, filho amado, vai acontecer. Declara. E aí eu quero pedir nesse instante, em nome de Jesus, coloque a mão na sua boca. Eu quero declarar, eu quero profetizar. Coloque a mão na sua boca, em nome de Jesus. Eu profetizo, eu declaro que a partir de hoje, das nossas bocas só jorrarão água doce, só jorrarão bênçãos, só jorrarão palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga! Amém. Nossas palavras têm poder de curar, de ferir, de transformar, de restaurar. Mas nós não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas. E de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Como eu falo. Provérbios capítulo 10, versículo 11. Nós vamos passear em vários versículos. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Então da boca do justo jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual. Por outro lado, da boca do ímpio flui violência. Por outro lado, da boca do ímpio flui violência. Cutuca assim do teu lado, ei, chega de violência. Palavras de vida eterna. Ei, tem gente que não está cutucando não, vai cutucar, que eu estou olhando aqui dá bobeira, aqui é X9. Cutuca aí de novo, ei, chega de palavras de violência. Bora, Rodrigão! Palavras de vida eterna, amém? Provérbios capítulo 12, versículo 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Ou seja, a tua boca pode curar, mas a tua boca pode matar. O livro de sabedoria de Provérbios nos diz que a tua tagarelice, as porcarias que você tem declarado sobre a tua vida, se maldizendo, murmurando, reclamando, são como pontas de espada. Mas a língua do sábio é medicina, que é cura para a tua casa, cura para a tua vida, cura para a tua história. Começa a declarar palavras de vida eterna. Amém? Amém? Nossas palavras, elas possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. E elas produzem vida ou morte. Em Provérbios 18, 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando Jesus Cristo vai em direção ao túmulo, e o túmulo fechado, ele diz: abre o túmulo. Ele diz alguma coisa ou não? Diz ou não? Lázaro, sai. Sai. Aquilo é declaração, é declarado. Naquele instante, a palavra de vida é gerada.
Enquanto isso, tua esposa pode estar morta dentro de casa. E tu está declarando palavras de morte. No lugar de declarar, minha esposa sai para fora, eu declaro vida sobre a tua vida. Meu esposo sai para fora, eu declaro vida sobre a tua vida. João, por que tu está falando tanto isso? Porque o mal do século é uma luta interna na mente e no coração das pessoas. E quanto mais você jorra água amarga, salgada, mais morte você está gerando. E em Provérbios nós vimos que a sua língua é medicina, é cura. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 2 e 3. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultice. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Outra passagem de Provérbios, capítulo 15, versículo 23, diz: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Então, em inúmeros versículos que temos na palavra, inúmeros textos que temos na palavra, em que a tua boca é uma ferramenta que pode te levar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ela automaticamente renova a tua mente. Como ela também pode te levar à morte, de ser uma pessoa amargurada, doente, ferida. E nós vamos hoje entender, através de um personagem, de alguns personagens, como a palavra pode transformar o teu destino. Como a tua língua pode transformar o teu destino. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas todo mundo que está aqui nesse lugar tem um desejo de alcançar alguma coisa. Seja em restauração, seja em transformação, seja restauração na vida espiritual, na vida financeira, no casamento, na saúde física, na saúde mental. Mas você veio a esse lugar ansiando por algo. As pessoas seguiam a Cristo porque ansiavam algo. Existia uma transformação. Cristo gerava isso. Então, eu quero dizer que todo mundo que está aqui quer alcançar alguma coisa, quer realizar alguma coisa. E às vezes o contrário também acontece quando a gente a realiza e realiza um pouquinho e já acha que está tudo bem. Minha vida está uma beleza. Né? A gente chama disso de mediocridade. Na média está bom. Então, se acomoda e não começa mais a prestar atenção nas coisas que podem mudar o futuro, como, por exemplo, aquilo que nós falamos. Estão comigo? Então, certamente, e aí agora eu vou entrar no nosso tema, certamente você já ouviu falar de um dos homens mais poderosos da Bíblia. Independente do seu credo, as histórias relatadas na Bíblia e os milhares de livros, de outros livros que retratam a história do povo de Israel,
e descrevem sobre as suas guerras, que são lendárias e cheias de ensinamentos estratégicos, certamente você conhece Davi. É esse mesmo que derrubou o gigante. Davi era um cara poderoso, não só porque era um homem segundo o coração de Deus, como nós bem sabemos, mas porque ele era um homem sanguinário. Com ele não tinha moleza não. A Bíblia diz, e eu vou parafrasear aqui, que ele era um homem que tinha a espada na mão, não tinha moleza. Se tivesse que entrar numa cidade, numa aldeia, num vilarejo, numa casa e tomar, ele não tinha pena e fazia o que tinha que ser feito. Ele derrubava gigante, ele destruiu grandes exércitos, e ponto final. Davi era assim. Davi era homem de guerra. E uma vez Davi, ele ainda não era rei, né? Ele estava num tempo de perseguição, ele era um foragido. Ele estava nos campos de Carmelo, mais especificamente no deserto de Maom, que era uma região a 11 quilômetros de Hebrom, e próximo da Galiléia. E ele estava com seus homens, aproximadamente uns 600 homens, que Davi estava com eles, que se transformariam posteriormente no exército mais bruto, mais letal da face da terra, que é o exército de Davi, e que hoje continua a ser o exército mais letal do mundo, que é o exército de Israel. Besta é quem se mete com eles. Então, sempre Davi e o seu exército, eles, quando estavam caminhando no meio do deserto, por onde eles passavam, eles encontravam alguns pastores de ovelhas, de gado. Isso era comum. E Davi, com o seu exército, protegia aqueles pastores, porque Davi foi pastor, então ele entendia da dificuldade que era essa labuta. E era natural uma troca de favores. Tu me protege e eu te dou uma ovelhinha aqui para você comer assada, um bezerrozinho cevado, só filé para você assar a picanha. E a gente troca favor, mas me protege. E isso era comum. Então, lembre-se que Davi, naquela época que a gente está tratando, ele ainda não era rei de Israel, que ele era foragido. Um certo dia, Davi fica sabendo que o dono de um grande rebanho, um homem muito rico, estão comigo? Estão comigo? Amém. Davi fica sabendo que o dono de um grande rebanho, um homem muito rico, ele estava tosqueando as ovelhas, que estava preparando um grande banquete. Então Davi pensa consigo: Nabal tem muito recurso, ele tem muito mantimento, ele tem água, e eu tenho protegido o rebanho de Nabal. E eu acho que eu vou pedir a ele um pouquinho de comida, né? E ele pede para que 10 homens se arrumem e vá até a casa de Nabal, dá um pulinho lá para pedir a ele. E ele manda os homens mais fiéis até a casa de Nabal. Lembrando que Davi não manda qualquer homem, ele manda os 10 mais fiéis. Não vai qualquer pessoa pedir. Então, se eram os caras mais fiéis, aquilo que Nabal de fato disse, de fato chegou para Davi. Então, essa sensibilidade até Davi teve, né? Um dos ensinamentos de vida, e aí eu não falo apenas do ensinamento cristão, mas de ser humano, né? Como pessoa, é que não se deve negar comida e nem água para ninguém. Não é isso? Né? Chega uma pessoa com fome, uma pessoa com sede,
Isso é um ensinamento do ser humano, não tem nada a ver com religião, e nem com credo. E aí, mesmo com as limitações financeiras e de recursos, dividir o pão e dividir água são conceitos básicos, né, de qualquer civilização que a gente vem a viver. Quando aqueles homens batem na porta de Nabal, eles falam: olha, Nabal, é o seguinte, nós somos do exército de Davi, e a pedido dele, nós viemos aqui, pois protegemos todo o teu rebanho. Teu rebanho está resguardado pela gente. E o tempo que o teu rebanho esteve conosco, não foi perdido nada. Tu não perdeu absolutamente nada. Então, por favor, fornece um pouco de comida para a gente. E aí, Nabal se lascou, pastor, todo. E ele diz com as suas próprias palavras: quem é Davi? E aí o vacilo dele: quem é filho de Jessé? Ninguém tinha falado o nome de Jessé. Então você sabia o nome do pai, é porque ele sabia quem era o filho, não é verdade? Estão comigo? Amém? Quem é esse filho de Jessé para vir pedir alguma coisa aqui na minha casa? E aí Nabal, ele não só zomba, ele faz uma desfeita. E aí o sabichão mete um de doido. E tem um ditado que para um doido, tem um doido e... Pois é. Quem era Davi? Era o homem mais conhecido de Israel. Primeiro porque ele derrubou o gigante que só tinha frouxo e não derrubava. E ele foi lá, encarou e derrubou. Segundo, como não havia cabra macho lá, ele foi lá e resolveu a parada, né? E segundo, ele era perseguido e foragido de Saul. Então o Davizão era muito bem conhecido. E Nabal tanto sabia quem era Davi, que fala o nome do pai dele. Estão comigo? Amém? É ato, viu? Se liga aqui comigo, filho amado, se liga. Tudo isso está dentro da tua forma de falar. Forma de falar, o jeito que você fala, o que você fala, quando você fala, para quem você fala, determina a tua morte e determina a tua vida. Vou repetir. A tua forma de falar, o teu jeito de falar, o que você fala, quando você fala, para quem você fala, determina a tua morte ou determina a tua vida. Está escrito em Provérbios 18, 21, livro de sabedoria. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Os homens de Davi chegam para Davi e falam: Davi, não, é o seguinte, o negócio não deu certo, não. Mas tem uma coisinha para te contar. O cara negou. E aí Davi pergunta: como é que ele negou? Olha, a gente perguntou, inclusive perguntando, quer dizer que você não vai dar nada para a gente? E Nabal falou para a gente, Davi, que não ia dar nada não, e que a gente saísse de lá. Nabal estava dentro do direito dele, Nabal estava na casa dele, a comida era dele, a água era dele. Mas o que Nabal falou, como ele falou, quando ele falou que era um tempo de necessidade para o exército de Davi, e com quem ele falou que eram os 10 homens mais fiéis de Davi. Ou seja, ele não podia dizer: pai, eu errei. Não foi, mandou 10, para não ter confusão. E com quem ele falou determina a morte sobre toda aquela casa. A casa de Nabal, naquele instante.
havia sido condenada à morte, porque ele falou. Ele falou. Filho amado, nossas palavras determinam o nosso destino. Olha para quem está do seu lado e diga isso. Filho amado, a tua palavra determina o teu destino. Em Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5, a palavra de Deus fala: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também a naus, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Para onde você tem direcionado o destino da tua vida? Para onde você tem direcionado o destino da tua casa? Do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus negócios, para a vida ou para a morte? Aqueles homens de Davi pegam a notícia que Nabal zombou de Davi, levam para Davi, e Davi de imediato ordena que 400 dos 600, porque 200 ficam vigiando as coisas, e 400 ele ordena que peguem as suas espadas e diz: hoje vamos matar todos da casa de Nabal. E para ser claro, todos do sexo masculino. A Bíblia ainda descreve isso um pouquinho mais à frente. Então se liga, filho amado, Nabal não os feriu, Nabal não roubou eles, Nabal não lançou algo contra eles, Nabal simplesmente falou. E um decreto de morte foi lançado. Ele só falou. Diga assim, filho amado, Nabal só falou, mais nada. E se lascou, diga. Mas com quem, quando e o que ele falou determinou o decreto de morte. Agora Davi e seu exército vão com espadas na mão a caminho da casa de Nabal para matá-lo. E aí vem um milagre. O milagre da língua. O que você fala pode gerar vida. Existe um decreto de morte. Pode existir um decreto de morte hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas o que você vai falar hoje pode gerar um decreto de vida e aquele decreto de morte ser anulado. Amém? Amém? E aí um mensageiro da casa de Nabal, ele fica sabendo e conta para um servo de Abigail, que era esposa de Nabal. E a Bíblia descreve que Abigail era uma mulher bonita e uma mulher muito sábia. Em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 17, Abigail diz: agora leve isso em consideração. E o servo de Abigail, diz: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Abigail, então dá uma forcinha aí, porque senão vai todo mundo morrer. E aí quando Abigail fica sabendo que vem um decreto de morte contra a sua casa, ela manda pegar muita comida. E ela coloca em cima dos jumentinhos e sai ao encontro de Davi.
e se prostra diante de Davi e fala: Rei Davi. Só que Davi ainda não era rei. Ela foi diretamente no emocional de Davi. Olha que mulher inteligentíssima. Ela vai no emocional do cara, Rei Davi. E ela diz assim: um dia você vai governar sobre toda essa terra. E você não vai querer carregar o peso desse sangue inocente. Vejam, queridos, como Abigail era queixuda, bom de papo. Não é verdade? A bicha era desenrolada. Queixuda, pastor. Enquanto tem gente jogando papo fora com sarcasmo, com zombaria, com prepotência, com arrogância, com altivez. Tem gente que sabe usar as palavras para reverter o destino. Enquanto tem gente que está lasteado com orgulho, tem gente que entende que a palavra branda desvia o furor. Tem gente que entende que a sua língua pode gerar vida e acabar com um decreto de morte. Tem gente que não quer viver de migalha da miséria de uma terra devastada por palavras, mas quer viver uma vida abundante pela palavra gerada. Você não vai querer carregar esse sangue inocente, porque o meu marido é um homem de coração duro. Meu marido não sabe falar. Você será um grande rei, Davi, sobre todo Israel. Aceita todos os meus presentes e aceita tudo que eu trouxe para você. A Bíblia diz que Davi imediatamente perdoa a casa de Nabal. E aquelas palavras, as palavras de Abigail, revertem o decreto de morte sobre Nabal. As palavras da esposa revertem um decreto de morte sobre o marido. Olhe para o seu marido que está do seu lado, você que é casado. Coloque a mão sobre sua esposa agora, em nome de Jesus. E declare: eu declaro vida sobre a tua vida. Eu anulo o decreto de morte, que venha a vida e a vida de Cristo. Amém? Então, na continuação do texto, nós vemos que Davi perdoou a Nabal. Mas Deus não perdoou. Davi perdoou, mas Deus não perdoou. E a Bíblia relata que Deus matou Nabal no outro dia de manhã. Na realidade, ele tem uma espécie de AVC, passa 10 dias paralisado e morre. 10 dias depois, Deus fere a Nabal e ele morre. E aí Davizão, diga assim: Davizão, não era besta não. O que é que ele faz? A mulher era bonita, sábia, e estava agora viúva. O que foi que ele fez? Corre para a galera e manda buscar a mulher, que agora ela vai ser minha. Então, Davi correu, tomou Abigail, casou com ela e fez peraí, qual era o decreto de morte sobre a casa de Abigail? Por causa da palavra dela, da forma que ela abordou, como ela abordou, quem ela abordou, o que ela levou, ela se torna esposa do rei de Israel. Ela muda um decreto de morte para viver abundância. Porque agora ela era
esposa do rei. Então entenda, nossas palavras têm o poder para mudar o nosso destino. O destino da nossa casa, do nosso casamento e da nossa história. O livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 2, diz, porque todos tropeçamos, diga todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, diga perfeito, e poderoso também para refrear todo o seu corpo. Então, filho amado, se liga aqui, ó. Se liga aí. A Bíblia nos diz que não conseguimos frear, que não conseguimos refrear nem a nossa língua, nem o que falamos, quanto mais o nosso corpo. Quando não refreamos nossa língua, estamos atraindo decretos de morte sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as empresas, sobre os negócios, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos e toda uma geração. A língua, você sabe quanto é que pesa a língua? Aí tem gente que vai dizer assim, depende, se for aquela fofoqueira lá, diz, irmão, vigia. Que é isso? Deus te repreenda. A língua, ela, de homem e mulher, tem uma variação de peso que é de 60 a 70 gramas. 60 a 70 gramas. Mas ela pode controlar todo o nosso corpo. Olha, para quem está ao teu lado agora, diga assim, filho amado, vigia, filho amado. Aí você diz assim, mas Joel, eu não estou falando nada demais. Eu não estou fazendo nenhum bem, nenhum mal para ninguém. O que eu falei foi tão bestinha. Vocês estão lembrados que a gente tem que entender que é o jeito que a gente fala, como você fala, o que você fala e com quem você fala que está decretando o teu futuro. Então não é a besteirinha apenas que tu fala, é com quem tu está falando. Como você está falando? No versículo 3 do livro de Tiago diz, capítulo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, se você controla a sua boca, se você controlar as suas palavras, você controla a sua vida. Você controla o seu futuro, você controla para onde vai, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, para trás. Rapaz, eu quero ir para o alto e avante. Você controlando a sua língua. No versículo 4 de Tiago, diz, versículo 4, diz, 4, então não. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que a governam. O apóstolo Tiago, ele está falando que os navios, quando você olha para os navios, que observem os navios, que eles são grandes, que eles são batidos de rígidos ventos, os ventos sacodem ele para um lado e para o outro, mas mesmo assim o que controla ele é um leme pequenininho em relação ao tamanho do barco. O que tu está querendo dizer? Que tu pode estar no meio da tempestade, se a tua fala for alinhada com o alto, o caminho é o mesmo, tu vai continuar em direção a Cristo, ao alto, à vitória.
Mas se tu muda a tua fala por causa de uma tempestade, tu vai cair no abismo da morte. Estão comigo? Está escrito aí, está com raiva, briga com a Bíblia. Então aquela partezinha pequenininha em relação ao tamanho dos navios e que fica lá atrás do navio, fazendo com que sejam dirigidos de um lado para o outro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. E isso está escrito no versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então você conhece alguém que fica se gabando? Conhece? Quem conhece? Alguém que fica se gabando? Sai de perto. Conhece alguém que fala mal dos outros? Eita, menino, conhece? Alguém que fala mal, fofoqueiro? Quem conhece fofoqueiro? Levanta a mão. Conhece? Não é possível. Conhece fofoqueiro? Sai de perto. Conhece alguém que mente? Conhece alguém que mente? A Bíblia diz que o pai da mentira é o... Está andando com o filho dele, meu irmão. Está andando com o filho do capeta? Sai de perto. Não anda com quem mente. Não caminha com quem anda com a mentira. Porque quem anda com a mentira tem um DNA do Satanás. É filho dele. Conhece alguém que aumenta, mas não inventa? Conhece? Sai de perto também. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, sai de perto. Corre. E aí não presta não. Então, filho amado, você tem que ficar longe de pessoas que usam as palavras do jeito errado. A parte B do versículo 5, pode deixar aí o versículo, o painel mais lindo. A parte B do versículo diz assim: vede quão grande o bosque é incendiado apenas por uma simples, quer dizer que para causar a confusão todinha, não precisa de muita coisa não. Olha para quem está do seu lado e faça assim, faça. Ó. Olha meu filho, olha para mim, não faça assim. Olha, faça pelo menos para mim, faça. Nananina não. Basta uma fagulhazinha, pequenininha, e a confusão é grande. O papo que estoura dentro de casa, me dê isso aqui para cá, não é assim, papai? E começa a confusão. Lá vai ligar para o pastor. Pastor, me ajude. Joel, eu quero uma reunião na tua casa. Aleluia, glória a Jesus, Deus abençoe. Basta um negocinho de nada. Quando a gente vai para essas reuniões de alinhamento, que chega lá os casais, aí deixa falar, e diz, pô, um negócio tão simples. É simples. Que é só perdoar. Jogou o balde d'água, apagou o fogo. Só é o perdão. Perdoou. Ah, mas eu não estou sentindo. Beleza, mas não tem que sentir mesmo não. Perdão é o decreto. Eu declaro, não é assim? Eu não preciso sentir, eu preciso decidir. Perdão é decisão. Então eu declaro que perdoo. Quando eu declaro que perdoo, o balde de água apagou, a fagulha de fogo e está tudo maravilha. Vai ajeitar o jardim de novo. Vai plantar novas plantas. Vai semear, vai arar a terra. A terra que sediou, ara ela. Para poder depois você colher com a esposa. Amém? 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 Aleluia. Então uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Às vezes você vê uma queimada na Amazônia, como a gente está vendo agora, o país em chamas. Uma queimada no Pantanal, o país em chamas. Foi o Bozo, o Lula que
botou essa chama lá, não. Foi uma fagulhazinha, meu irmão. Começou com um negocinho. Ou por maldade, ou porque o cara estava inventando de fumar um cigarro e resolveu matar todo mundo, igual ele está se matando. Porque soltou aquela... pituca é o nome? Aquela sobrazinha do cigarro e o cara não teve coragem de apagar. E a chama se alastrou, mas foi um negócio pequenininho. E o Pantanal devastado, a Amazônia devastada, incendiando. Por causa de uma fagulha. Quer evitar incêndio na tua casa? Quer evitar incêndio na tua empresa, nos teus negócios, entre você e sua esposa? Começa a eliminar as fagulhas. Começa a jogar água com a fonte da água da vida, que é Cristo Jesus. Uma palavra mal colocada coloca fogo numa família inteira. Uma palavra mal colocada coloca fogo em uma empresa. Coloca fogo numa igreja. E o fogo que eu estou falando aqui é o fogo do Satanás, não é o fogo do manto da glória, não. Um colaborador fofoqueiro consegue destruir a produtividade e a harmonia de uma empresa inteira. Só um. Porque as pessoas adoram uma boa fofoca, mas ninguém quer viver do lado de um fofoqueiro. Ninguém quer viver. No versículo 6, a palavra diz que a língua é fogo. Diga comigo, a língua é fogo. A palavra de Deus fala, assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo. Então, quem está incendiando a tua boca, a tua língua, para tu jogar problema para dentro da tua casa, é quem? É quem? Está entendendo com quem tu está caminhando, varão? Que tu pode encerrar esse ciclo hoje na tua história, na tua casa. Estão entendendo? A Bíblia diz que toda a sua carreira de existência, ela está sendo provada no fogo por causa das coisas que você está falando. Então, cuidado com as suas palavras, porque as palavras, elas são chaves. Diga, chaves. Chaves de acesso, ou seja, ela abre e fecha a porta. A tua língua abre e fecha uma porta. As palavras podem abrir de uma vez ou fechar de uma vez uma porta que sequer você merecia. Mas aquela palavra dita naquele exato momento, na hora certa, da forma que você falou, do jeito que você falou, para quem você falou, pode te levar a estar do lado de reis e príncipes, ou pode te levar para a morte. No versículo 7 diz, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. No versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então o ser humano, ele domou tudo. Ele domou leopardos, tigres, leões, elefantes,
jacaré, cobras, serpentes. O ser humano domou tudo. Mas o ser humano não consegue domar a língua. E a língua nenhum dos homens foi capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E com ele bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, com a mesma boca que a gente abençoa, é a mesma boca que a gente amaldiçoa. De uma boca só procede bênçãos e maldições. No versículo 9, com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. No versículo 11, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, no versículo 12 diz: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Pode, irmão. Pode a videira produzir figos, irmãos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E a Bíblia está nos dizendo que se você usa sua boca para a maldição, depois não pode querer profetizar bênçãos. Não adianta querer fazer as declarações proféticas de reteté, porque eu fui para oração, porque eu estou fazendo ação social, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não vale de nada, cara. Tu está perdendo teu tempo. Tu está maquiando algo. Não adianta tu ir lá fora, abençoar milhares e amaldiçoar quem está na tua casa. Não adianta tu ir nos hospitais. Não adianta tu ir no centro de recuperação, em orfanatos, no hospital do câncer. Se tu gera um câncer na tua alma, com a tua boca. Chegou o dia hoje de você colocar um freio na tua boca e começar a gerar fonte de vida. O Senhor te chama para esse novo tempo. E depois você vem com um chorinho pedindo: Jesus, eu quero que tu mude a minha esposa, Jesus, muda o meu marido, Jesus, muda o meu filho. E Jesus está olhando para ti: muda a tua boca. Gera a palavra de vida eterna. Como é que tu vai profetizar? Terra que estava morta, vale de ossos secos, volte a respirar. Se tu tem usado a tua palavra, a tua boca para matar os teus, então não adianta pedir milagre para o Senhor, porque você já escolheu qual tipo de água você quer jorrar. Se liga, filho amado. Se liga que esse ensinamento hoje é para gerar uma mudança de vida em mim e em você. É para a nossa existência, para a nossa carreira. Porque quem não erra no que fala, prospera. E ninguém pode pará-lo. Provérbios 21, 23 diz: quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. A Bíblia diz que o homem não consegue domar sua própria língua. Então, se você
consegue domar sua língua, prepara-te, porque tu vai prosperar, tu vai crescer. Se você consegue refrear o que fala, prepara-te, porque Deus vai te usar. Se você consegue controlar o que fala, se você refrear a sua boca, sua vida será transformada na velocidade da luz. Porque você só vai usar a sua boca para palavras de vida eterna, palavras de bênçãos, palavras doces e não salgadas. Você irá gerar vida e não morte. A Bíblia diz que a língua é como um pequeno leme de um grande navio, ou seja, do seu corpo, que é grande. A sua língua é só um pequeno membro. Mas quando o leme se mexe, meio grau, gente, é meio grau. Se o leme de um navio se mexe meio grau, e o destino dele era Portugal, saindo aqui do Ceará, Portugal, ele vai parar no Golfo da Guiné, onde os piratas dominam os mares. Ou seja, na tua boca está o teu destino. De andar com os reis, ou de cair nas mãos dos piratas. O que falaram não quer dizer que vai acontecer, mas o que você declara tem o poder de mudar a tua história. Da mesma boca não podem sair dois tipos de fonte, e hoje você precisa decidir o que você quer para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu futuro e para esta igreja. Hoje eu te convido a decidir que da sua boca, da nossa boca, só vai sair água doce, ou seja, palavras de bênção. Quando eu tropeçar, quando nós tropeçarmos e cairmos no chão, me atrasei. Agora, em vez de falar droga de vida, tudo dá errado, você vai declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. A partir de hoje, você acorda de manhã cansado, fadigado, já acorda e declara Isaías 40, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, renova as minhas forças. E vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, em nome de Jesus, declara a palavra de vida. Troca as palavras de maldição por bênçãos, palavras negativas por positivas. Abençoa o teu esposo, abençoa a tua esposa, declara bênçãos sobre os seus filhos, para viver um novo tempo, uma nova história. Murmuração e reclamação, você vai trocar por declarações proféticas sobre a sua vida e a sua casa, sobre o seu esposo, sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Você vai declarar: eu declaro que hoje será dia de bênção. Eu declaro que este tempo será de muitas chuvas. Eu declaro terra fértil. Eu declaro sabedoria. Eu declaro nossa família rendida ao Senhor. Eu declaro libertação. Eu declaro famílias restauradas. Eu declaro filhos curados. Eu declaro a quebra de maldição hereditária. Eu declaro que minha boca, minha língua será fonte de vida e não de morte. Eu decido hoje ser uma pessoa diferente.
Coloca a mão no teu coração e declara isso em nome de Jesus. Diga assim: eu decido hoje ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser Nabal. Diga: eu não quero ser Nabal. Eu quero ser Abigail. Olhe para mim. Se enrolou todo pelo que falou. A outra se tornou rei, se tornou esposa do rei pelo que falou. Nabal gerou morte pelo que falou. Abigail gerou vida pelo que falou, e vida abundante. Casou com o rei Davi, não ficou viúva, e vale salientar que naquela época viúva era um motivo de vergonha, porque não tinha mais subsistência, ela não tinha do que se manter, ela não tinha mais recurso, e não ia ter mais como seguir sua vida. Davi não deixa aquela mulher viúva, e ainda se torna rei de Israel por causa das palavras, por causa do que ela falou, de como ela falou, com quem ela falou, e quando ela falou, ela mudou o seu destino. Deus mudou a vida, a existência de Abigail por causa de palavras. Palavras são tão poderosas que na palavra Jesus venceu o diabo pela palavra. Agora, quando você declarar, vai acontecer. Declaro sobre o meu esposo, vai acontecer. Declaro sobre a minha esposa, vai acontecer. Declaro sobre os meus filhos, vai acontecer. As pessoas amam quem tem palavras doces. Amam quem tem palavras doces. A Bíblia diz que quem tem palavras doces será como amigo do rei. Em Provérbios 22:11 diz: o que ama a pureza do coração e que tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Deus, então eu quero seguir o que o apóstolo Tiago instrui no capítulo 3. Feche teus olhos. Eu quero usar essa coisa tão difícil de domar, que é a língua, porque às vezes, ou muitas vezes, aquela vontade de falar vem, ainda mais quando a pessoa merece. Mas Deus controla a minha língua, coloca um freio na minha boca, e eu não vou fazer porque eu também mereço tanta coisa que Deus me livrou. Inclusive, Deus, nós merecíamos o fogo do inferno, mas Ele perdoou os meus pecados, e a sua palavra se cumpriu para que tivéssemos vida, e Ele declarou: está consumado. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé.